Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente vai para a nossa última aula da apostila 2, inclusive a nossa última aula de cálculo estequiométrico, tá certo? Eu estou aqui no módulo 8 da frente B, apostila 2, página 67, onde tem as questões, né? Na nossa aula passada, pelo que eu lembro aqui, a gente fez as questões 1, 2, 3 e 4, estou com a apostila aqui aberta, e agora eu vou começar a partir da questão número 5. E começando a partir da questão número 5, a gente começa no que a gente chama de casos particulares do cálculo estequiométrico. Cálculo envolvendo rendimento inferior a 100%, cálculo envolvendo reagente impuro e cálculo com reagente em excesso e cálculo com reações consecutivas. Então, são casos, né? O jeito de você fazer segue o mesmo procedimento que eu passei para você na aula passada, influenciado pelo enunciado da questão e tudo mais. Só alguns passos a mais para você adaptar o seu cálculo, o cálculo que você está fazendo, com a situação da questão. Vamos lá então? Então aqui, eu começo pela questão número 5 da página 67, essa questão aí, Veja, o enunciado dela fala o seguinte, um dos efeitos da chamada chuva ácida causada pelo SO2 lançado na atmosfera é a transformação do mármore, que é o carbonato de cálcio, em gesso, que é sulfato de cálcio, que pode ser representado pelas seguintes equações. Então ele deu aqui, uma sequência de 3 reações, por isso que chama cálculo com reações consecutivas, a primeira reação, a segunda reação e a terceira reação. O que você precisa observar para considerar reações como reações consecutivas? É simples, dá uma olhada aqui, deixa eu pegar uma outra cor, O produto da reação tem que ser reagente da reação consecutiva, da reação de baixo. Da mesma forma, o produto da reação tem que ser reagente da reação seguinte. Então, as reações consecutivas, elas se caracterizam pelo seguinte: o que é produzido numa reação já é consumido na próxima. O que é produzido numa reação já é consumido na próxima. E se o reagente, né, a substância, vou chamar de reagente não porque numa reação ele é reagente, na outra ele é produto. Se a substância é produzida numa reação e consumida na outra, a quantidade produzida e a quantidade consumida é a mesma. Isso é uma informação importante. Vamos lá para o enunciado de novo para ver o que ele quer. Calcule a quantidade de gesso que pode ser formada. Qual que é o gesso? Gesso é o sulfato de cálcio. Esse aqui é o gesso. Ele até falou lá no enunciado da questão, né? Que pode ser formada em gramas, em gramas na CNTP, quando são lançados na atmosfera 44,8 litros de SO2. Então, beleza. Bom, você tem várias formas diferentes de você resolver cálculo com reações consecutivas. A mais fácil delas, a que vai economizar tempo, aquela que vai ser mais rápida para você, e você sabe que numa situação de prova, tempo é extremamente importante, é você somar todas as equações e trabalhar com a equação global, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui, a equação 1 é assim: 2SO2 mais O2, que reage produzindo 2SO3. Essa é a reação 1. A reação 2, vou chamar de 1, 2. A reação 2 é SO3 mais água, que dá o ácido sulfúrico, H2SO4. Inclusive, é por isso que o SO3 é um óxido ácido ou anidrido, né? O óxido ácido reage com água se transformando num ácido. A terceira equação pega o ácido sulfúrico, que foi formado na segunda, reage com o carbonato de cálcio, que é o da rocha calcária, dos monumentos de mármore lá que ele fala no enunciado, e transforma isso em sulfato de cálcio, que é o gesso, mais água, mais gás carbônico, certo? Então tá. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas equações todas, deixa eu passar um traço aqui, para não entortar muito. Beleza. Nós vamos somar essas equações e trabalhar com a global. Agora você precisa ficar esperto com aquelas quantidades. Na primeira reação está sendo produzido 2 mols de SO3. Só que na segunda reação só existe 1 mol de SO3 sendo consumido. A substância intermediária, porque ele é um intermediário, ele não pode sobrar no final. Então o que você vai fazer? Eu vou multiplicar a reação de baixo toda por 2, a reação 2 toda por 2,
para acertar a quantidade de SO3, ó, se aqui está 2 SO3, eu multiplico a reação de baixo toda por 2. Vai ficar 2 mols de SO3, 2 mols de água, 2 mols de ácido sulfúrico. Porque agora eu posso simplificar, que significa que a quantidade produzida de SO3 na primeira reação e consumida na consecutiva é a mesma. Então não sobra SO3 no processo final. Só que agora, o que aconteceu aqui, ó, deixa eu pegar uma cor roxa, ó, é que eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico sendo produzidos na segunda reação, só que a terceira consome só 1 mol de ácido sulfúrico. Para não ficar só 1 mol de reagente intermediário, de substância intermediária, multiplica de baixo toda por 2 também, ó. Toda ela por 2, tá? Se você multiplicar uma substância, você tem que multiplicar todos da equação pelo mesmo valor. Então aqui, ó, multiplica por 2, 2 mols de carbonato de cálcio, 2 de gesso, 2 de água, 2 de gás carbônico. Então agora eu posso simplificar para somar, ó. Simplifico 2 mols de ácido sulfúrico com 2 mols de ácido sulfúrico. Quer dizer que no processo global não sobra ácido sulfúrico, tá? O que mais que eu posso fazer, ó? Simplifica aqui 2 mols de SO3 com 2 mols de SO3. O que mais que eu posso fazer? Procura mais substâncias para simplificar. Simplifique todos que dê para simplificar. Vou pegar uma outra cor aqui, ó, um verde, ó. Eu posso simplificar aqui e ver se você enxerga, ó. 2 mols de água com 2 mols de água. Se você tem 2 mols de água como reagentes e 2 mols de água como produto, produz 2 mols, consome 2 mols, no final não sobra água, por isso que eu estou cancelando. Tem mais alguma substância aí? Deixa eu dar uma olhada. Não tem não, não tem não. Então agora a gente vai obter a equação global. Para você obter a equação global, olha aqui, ó. Eu somo tudo que eu tenho sobrando nos reagentes e somo tudo que eu tenho sobrando nos produtos, certo? Vamos fazer isso? Então olha só, nos reagentes, deixa eu apagar esse risco vermelho aí que senão vai me atrapalhar. Nos reagentes eu tenho aqui, ó, 2 mols de SO2, está aqui, 2 mols de SO2, mais 1 de O2, está aqui, ó, O2, mais 2 mols de carbonato de cálcio, CaCO3, que reage produzindo 2 de sulfato de cálcio, mais água cancelou, 2 de gás carbônico. Essa é a equação global. Agora eu vou pegar os dados da questão e proceder normalmente usando a equação global como reação para eu fazer o cálculo, né? O que ele fala lá? Ó? Calcule a quantidade de gesso que pode ser formado. Lembra que o gesso é o sulfato de cálcio em gramas. Então, quando ele fala lá no enunciado da questão do gesso, ele fala em gramas, ou seja, ele fala na massa dele. A proporção aqui está em mols, eu vou ter que transformar para massa. Quando são lançados 44,8 litros de SO2 na CNTP na atmosfera. Então, quando ele fala do SO2, ele fala em volume na CNTP. Então, veja, a equação balanceada nos conta aqui, ó, 2 mols de SO2, quando reagem, produzem 2 mols de sulfato de cálcio. Então, eu tenho a proporção em mols. Aqui, eu vou ter que transformar mol para volume. E aqui eu vou ter que transformar mol para massa, de acordo com o enunciado da questão. Como é que você passa de mol para volume? Ora, lembra que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros? Se são 2 mols, aqui vai ser 2 vezes 22,4 litros, né? Então, transformei 2 mols de gases para volumes. E aqui, 2 mols de sulfato de cálcio. Ora, como é que você passa isso para massa? Eu tenho que passar para a massa em gramas. É só você calcular separadamente a massa molar do sulfato de cálcio, CaSO4. Bom, o SO4 ó, dá 96, sabe por quê? O ácido sulfúrico é 98, lembra? Tira os 2 hidrogênios e dá 96. Com os 40 do cálcio, vai dar 136, né? Então aqui, ó, 136 gramas por mol. Então, 2 vezes 136 gramas. Veja, o que eu tenho nessa linha verde aqui, ó, e o que eu tenho nessa linha que eu coloquei agora de azul, é a mesma coisa, são as mesmas informações, só que em unidades diferentes, porque eu alterei as unidades, eu transformei as unidades, porque eu preciso fazer isso de acordo com o enunciado da questão. Aí vem, ó, entra com dados e pergunta do problema. São 44,8 litros de SO2 lançados na atmosfera. Então, se você está jogando aqui, ó, 44,8 litros de SO2 na atmosfera, vou chamar de X a massa de sulfato de cálcio produzido nesse processo. Esse valor X aqui, ó, vai dar 44
22,8 litros, vezes 2, vezes 136 gramas, dividido por 2 vezes 22,4 litros. Bom, primeiro eu simplifico aqui a unidade litros com litros. A resposta vai sair em gramas, eu estou calculando massa, está coerente, então está certa a questão. Agora é só você fazer o seu cálculo, só você fazer a conta. Percebeu aqui, ó, que, deixa eu pegar uma outra cor aqui, um verde, ó. Percebeu aqui que 2 vezes 22,4 é 44,8? Então simplifica, 44,8 com 44,8. Então a resposta deu 2 vezes 136. 2 vezes 136 vai dar 272 gramas de sulfato de cálcio, CaSO4. 272 gramas de sulfato de cálcio, nós temos, cadê? Na alternativa D aqui, ó. Então já achamos a resposta, está lá na alternativa D, beleza? Então, quando você estiver resolvendo algum tipo de cálculo, que é um cálculo que tem reações consecutivas, some as reações e trabalhe com a reação global. Existem outras formas de você resolver também, mas gastam mais tempo. Lembra que tempo numa situação de prova é extremamente importante. Faça desse jeito que você vai ter uma resolução mais tranquila e mais rápida lá na sua prova, beleza? Bora para a questão número 6? Então aqui, ó, a questão número 6 da sua apostila, também na página 67, né? Questão 6 da CES Gran Rio, beleza. Vamos lá. Olha o que fala o enunciado da questão 6, ó. O ácido sulfídrico, H2S ácido sulfídrico, reage com SO2 segundo a reação. Então deu a reação aqui, inclusive já está balanceada, né? Olha a pergunta dele. Qual o número máximo de mols de enxofre S que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de ácido sulfídrico com 2 mols de SO2? Veja, aqui nós entramos num outro caso particular do cálculo estequiométrico. Qual? Cálculo com reagente em excesso. Presta atenção que você vai entender direitinho como proceder no cálculo com reagente em excesso. Na aula passada, eu passei para você um procedimento padrão, não foi? Aquele procedimento padrão ele vai ser seguido sempre em qualquer situação do cálculo estequiométrico. Cálculo comum, envolvendo massa, envolvendo volume, envolvendo reagente em excesso, limitante, pureza, rendimento inferior a 100%, reações consecutivas, ele é universal, ele serve para todos os casos. E aí, para um caso ou outro, você precisa fazer um passinho a mais ou outro para corrigir a questão. Você vai entender agora, olha aqui, ó. Vou copiar a reação aqui, ó. 2H2S mais SO2, que reage produzindo 3 mols de enxofre mais 2 mols de água. Tá aí a equação balanceada. Se você tem a equação balanceada, você tem a proporção em mols. Então eu sei que 2 mols de ácido sulfídrico reagem com 1 mol do dióxido de enxofre, produzindo 3 mols do enxofre sólido mais 2 mols de água, dados da equação balanceada, não é isso? O que eu faço agora? Seguindo o nosso procedimento. Vamos para o enunciado da questão, verificar em qual unidade de medida ele menciona cada substância para a gente fazer nossa transformação. Então, olha aqui, ó. Primeiro, olha lá. O H2S reage segundo a equação, Qual o número máximo de mols de enxofre? Quando ele fala do enxofre, ele fala em mols. Como aqui já está em mols, eu não preciso mexer, certo? Beleza, continua. Que pode ser formado, outra cor, que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de H2S. Quando ele fala do H2S, ele fala em mols. A proporção já está em mols, não precisa mexer, né? E com, 2 mols de SO2. Quando ele fala de SO2, ele fala em mols. 2 mols de SO2. Já está em mols, não precisa mexer. Se ele tivesse mencionado uma outra unidade de massa, ou de volume, ou de número de moléculas, você teria que transformar para adequar os dados da reação à questão que você vai resolver. Nesse caso não precisa, então já tem a proporção nas unidades que eu quero. Agora vem cá, agora é a parte mais interessante. Ó. O que eu faço agora seguindo o nosso procedimento? Entra com dados e pergunta do problema. Qual é a pergunta do problema? Qual o número máximo de mols de enxofre? Então ele quer saber aqui, ó, número máximo de mols de enxofre. Quando se faz reagir 5 mols de H2S, então de H2S ele colocou 5 mols e 2 mols de SO2. Aqui, ó, 2
mols de SO2. Pronto, pediu para você calcular o X. Presta atenção aqui, ó. Para você calcular o X, você vai montar uma regra de 3, certo? Para você montar uma regra de 3, você pode fazer de duas formas diferentes, ó. Eu vou grifar aqui, depois eu vou apagar. Você pode usar aqui, ó, estou circulando, ó. Você pode usar aqui uma regra de 3, então x está para 1, assim como 2 está para 3, multiplica cruzado, ou do jeito que você preferir. Ou, vou colocar de roxo aqui, ó. Você pode fazer assim, ó, usar isso com isso para fazer sua regra de 3, certo? Você calcularia o x da mesma forma. Se você usar a regra de 3 que eu circulei de vermelho, você vai ter um resultado. Se você usar a regra de 3 que eu circulei de roxo, você vai ter outro resultado. Seria x está para 2, assim como 5 está para 3. Multiplica cruzado, calcula o x. Então você teria dois resultados diferentes. Qual é o correto? Qual é o errado? E por que está acontecendo? Veja bem, olha só. Agora que vem a malícia de você, candidato de vestibular, saber se virar no cálculo com reagente em excesso. Então presta atenção agora. Primeiro detalhe importante. Como é que eu sei que a reação envolve reagente em excesso? Veja, para você calcular esse valor de x, ele forneceu para você a quantidade do primeiro reagente A e a quantidade do segundo reagente B. Presta atenção. Nenhuma questão de cálculo estequiométrico, nenhuma. Para você calcular a quantidade de produto, ele precisa fornecer a quantidade de todos os reagentes. Nesse caso são 2, ele forneceu a quantidade de todos os reagentes. Então, bastava ele colocar a quantidade de um reagente para você calcular a massa de produto produzido. Aí você consegue montar uma regra de 3. Então, presta atenção nisso, se for o caso, anota isso no seu caderno, no Pistic, onde você quiser. Quando o enunciado da questão, presta atenção de novo, quando o enunciado da questão fornecer a quantidade de todos os reagentes, desconfia porque vai haver reagente em excesso. Vou repetir. Quando o enunciado da questão fornecer a quantidade de todos os reagentes, desconfia, porque vai haver reagente em excesso. Deve haver reagente em excesso. E aí, quando houver reagente em excesso, ou se você desconfiar que há reagente em excesso, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir se existe ou não reagente em excesso, qual é o reagente que está em excesso e qual é o outro reagente que a gente chama de reagente limitante. Tá? Então, a primeira coisa, descubra quem é o excesso e quem é o limitante. Senão, você corre um grande risco de errar a questão. Vamos lá, então? Como é que você faz para descobrir quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante? É bem fácil de fazer. Olha aqui, ó. Depois de tudo isso que a gente fez, o que a gente fez? Equação balanceada, proporção em mols, dados e pergunta do problema. Se tiver que transformar a unidade, você vai ter transformado. Depois de tudo isso pronto, para descobrir o reagente em excesso, você tem dois caminhos diferentes. Ó. Primeiro caminho deles, você vai pegar o valor de baixo e dividir pelo de cima. Presta atenção, é o de baixo pelo de cima. Então aqui, ó, 5 dividido por 2. Quanto dá 5 dividido por 2? 5 dividido por 2 é 2,5, certo? Pego de baixo e divido pelo de cima. 2 dividido por 1. Quanto dá 2 dividido por 1? Dá 2. Quando você dividiu de baixo pelo de cima, o maior resultado identifica o reagente em excesso, certo? Então, tá tudo montadinho, pego de baixo e divido pelo de cima. O maior resultado identifica o excesso. Esse é um jeito de você descobrir o reagente em excesso. Uma outra forma que eu vou te contar agora também é você multiplicar cruzado. Como assim multiplicar cruzado? Eu vou fazer de azul claro aqui, ó. Multiplicar cruzado. 1 mol vezes 5 vai dar 5. 2 mols vezes 2 vai dar 4. Quando você multiplicar cruzado, de novo, o maior resultado identifica o reagente em excesso. Entendeu? Então, você vai fazer qual metodologia? Dividir de baixo pelo de cima ou multiplicar cruzado na questão? Faça aquele que você identificar na hora, que dá contas mais fáceis de você fazer. Os números forem múltiplos e tudo mais. Porque você precisa saber ganhar tempo, né? Então, resolva da forma que for mais rápida. De qual jeito? Multiplica cruzado ou divide de baixo pelo de cima. De um jeito ou de outro, o maior resultado identifica o excesso. Como o maior resultado aqui deu 5 se eu multiplicar ou 2,5 se eu dividir, eu acabei de descobrir que o H2S é o reagente em excesso, beleza? Então vou apagar isso aqui, ó, porque eu só preciso fazer isso para descobrir quem está em excesso.
Vou apagar isso aqui para não atrapalhar minha resolução. Tá aqui, ó. E eu acabei de descobrir que o H2S é o reagente que está em excesso. Portanto, o SO2 é o reagente que não está em excesso. O que não está em excesso é chamado de reagente limitante. Então, ele é o reagente limitante do processo. Presta atenção aqui, ó. Para você calcular a quantidade de produto produzido na reação, você só pode fazer cálculos com reagente limitante. Por quê, Ronald? Por que ele chama reagente limitante? Porque ele limita o final do processo. Ele vai ser totalmente consumido, tá? E ele limita o final do processo. Então, quando ele acabar, a reação acaba junto. Então, ele determina a quantidade de produto produzido. Quando essa reação acabar, esses 2 mols aqui, ó, de SO2 serão totalmente consumidos e ainda vai sobrar um pouco de H2S sem reagir. Esse H2S que não reagiu, ele não fez parte da reação, então ele não forma produto. Se você fizesse a regra de 3 envolvendo esses 5 mols aqui, ó, você estaria supondo que todo ele reagiria. Isso é errado, por isso que o resultado daria errado, certo? Então a sua regra de 3, ela está aqui, ó, envolvendo o reagente limitante da reação, beleza? Então, montando a minha conta, ó, a conta vai ficar assim, ó. Esse valor X vai dar, ó, 2 mols, vezes 3 mols, dividido por 1 mol. Aí eu cancelo mol com mol, né? Trabalhando com as unidades, ó. Mol com mol, 2 vezes 3 deu 6. Então, o resultado aqui, ó, esse X vai dar 6 mols de enxofre sólido produzido. Então, essa reação, ela produz 6 mols de enxofre. 6 mols de enxofre está aqui, ó, na resposta da letra C, beleza? Eu quero fazer uma coisa aqui com você, ó, só para você entender um pouco mais. Ó, vou fazer de preto agora. Ó, isso aqui não, a questão já acabou, beleza? Já acabou, a gente achou a resposta. Eu quero fazer o seguinte, vou usar o reagente em excesso para você ver o erro, tá? Porque muita gente comete esse erro e eu espero que, vendo o erro, você não cometa mais. Eu vou usar o reagente em excesso para fazer conta. Veja que essa reação produz de verdade 6 mols de SO2. Se você usa o reagente em excesso na sua conta, você vai achar um valor maior do que o que realmente foi produzido. Quer ver? Usando esses 5 mols aqui, ó, a conta seria a seguinte, ó, 2 mols de H2S está para 3 mols de enxofre, assim como 5 mols de H2S está para X. Desse jeito aqui, se você fizesse dessa forma errada, esse valor X' aqui, ó, vou colocar um X', daria quanto? Daria 5 mols vezes 3 mols dividido por 2 mols. Aí cancelaria, né? Mol com mol, ó, mol com mol. 5 vezes 3, 15, dividido por 2, 7,5 mols de enxofre. Compara esse valor com o resultado real. Não deu maior? Então, se você por acaso errar, ó, esse aqui está errado. Vou até fazer um xão aqui para ninguém entender errado. Se você fizer o cálculo, quando tem reagente em excesso, tá? Se você faz o cálculo do produto usando o reagente que está em excesso, você estaria supondo que todo ele participa da reação. E isso não é verdade. E se você está supondo que todo ele participa da reação, lá no final, a quantidade de produto produzido que você vai calcular vai ser maior do que o que realmente foi produzido. Por isso que está errado, tá certo? Então, volto a repetir para você, se for preciso, anota. Como é que você descobre que tem reagente em excesso? Quando o enunciado da questão fornece a quantidade de todos os reagentes. Nesse caso, ele forneceu, são 2 reagentes, ó, H2S e SO2. Ele deu a quantidade que ele colocou de SO2 e deu a quantidade que ele colocou de H2S. Se ele fornecer a quantidade de todos os reagentes, desconfia, vai haver reagente em excesso. Como é que você descobre o reagente em excesso? Multiplica cruzado ou divide de baixo pelo de cima. De um jeito ou de outro, o maior resultado identifica o excesso. Descobriu quem é o reagente em excesso? Isola ele e faça as suas contas com o limitante da reação. Simples assim, beleza? É uma metodologia para você resolver cálculo estequiométrico quando envolve reagente em excesso. Beleza? Bom, vamos lá para a questão número 7 agora? Ó, agora a gente vai para a questão número 7 da página 67. É uma questão da UFO, tá aí o enunciado dela. Ó.
Por falar nisso, pessoal, acabei de ver aqui e lembrei, né? Tinha esquecido de falar com você. Você está vendo que em todo cantinho da minha tela aqui tem um QR Code, né? Eu quero que você faça um favor. Por favor, faça isso de verdade, tá? Coloca o seu celular, a câmera dele no QR Code. A hora que a câmera lê o código, né, ela já vai abrir um link da internet. Tem uma perguntinha lá para você. Eu estou fazendo uma pesquisa com todas as aulas que eu estou fazendo gravadas nessa semana agora. Essa semana que você está vendo essa aula. Responde essa pergunta para mim é importante, tá bom? Se você está vendo a aula no telefone, você escaneia isso e depois abre lá. Ou então basta você clicar nesse códigozinho aqui, ó. Tem um códigozinho embaixo também. Se você ampliar aí, você vai conseguir ver. Answer Garden, barra não sei o que, aí você vai ver o código. Mas, por favor, responda essa pergunta, para mim é muito importante, tá bom? Para eu saber como é que está sendo as aulas que você está assistindo, um feedback, como vocês praticamente não dão a resposta para a gente, é para eu saber como é que tá as aulas, para ver se pode melhorar, se dá para melhorar. Eu quero saber isso. Então, por favor, de verdade, responda a pergunta para mim, tá bom? Vamos voltar para a questão número 7? Olha aqui, ó. Questão número 7, deixa eu pegar o marca-texto amarelo aqui, beleza? Ó. Da UFA, hein? Considere a equação química não balanceada, tá aqui, e assinale a alternativa incorreta. Tá bom. Então, a primeira coisa que eu preciso é da equação balanceada. Não dá para fazer nada sem a equação balanceada. Deixa eu copiar ela aqui. N2H4, N2H4, isso aí é um negócio chamado hidrazina, reagindo com N2O4, N2O4, produzindo N2 gasoso mais água, não é isso? Mais água, beleza. Bom, olha aqui, ó. Essa reação é uma reação redox. Eu vou tentar fazer o balanceamento dela por tentativas. Caso não dê certo, a gente vai ter que ir para a metodologia redox, né? Se eu colocar um aqui, ó, um aqui e um aqui, vamos ver se dá. Desse jeito, tenho 2 nitrogênios aqui, mais 2 nitrogênios aqui. Deu quantos nitrogênios? 4, né? Para dar 4 nitrogênios, 2 vezes 2, 4. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 4 hidrogênios? Para fazer 4 hidrogênios, eu preciso de 2 mols de água. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Oxigênios deu quanto aqui? 4. Aqui só deu 2. Então, não funcionou, não deu certo. Então, a gente vai ter que fazer a metodologia de balanceamento redox. Não sei se você lembra como é que faz balanceamento redox. Bom, primeira coisa que eu preciso é dos números de oxidação de todos eles aí, ó. Hidrogênio é mais 1, né? Mais 1 vezes 4 dá mais 4. Então, os nitrogênios têm que dar menos 4. Dividido por 2, menos 2 cada nitrogênio. Oxigênio é menos 2. Vezes 4 dá menos 8. Então, aqui os nitrogênios vão dar mais 8. Dividido por 2, mais 4. Aqui o nitrogênio vale 0. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Quem foi que variou o NOx aí? Primeiro, ó, o nitrogênio variou de menos 2 para 0, né? Se ele variou de menos 2 para 0, a variação de NOx aqui foi 2 vezes, são 2 átomos de nitrogênio, ó, deixa eu lembrar isso aqui com vocês, como é que a gente faz isso aqui, ó, peraí, ó, aqui. De menos 2 para 0, o NOx aumentou, né? Então houve aumento de NOx. Aumento de NOx é oxidação. Lembra que quem oxida perde elétrons? Nesse caso, os átomos de nitrogênio perderam, cada átomo de nitrogênio perdeu 2 elétrons, né? O outro que variou o NOx aí, deixa eu até mudar de cor, vou pegar um azul clarinho, foi o nitrogênio também, ó. Nitrogênio foi de mais 4 para 0 de novo. Se ele foi de mais 4 para 0, mais 4 para 0 diminuiu NOx. Quem diminui NOx sofre redução. Quem reduz ganha elétrons. De mais 4 para 0, ele ganhou 4 elétrons, beleza? Então, olha só. Eu tenho aqui uma espécie química que tem átomos de nitrogênio ganhando elétrons, outra espécie química que tem átomos de nitrogênio perdendo elétrons. No processo redox, que é um processo de doação e recepção de elétrons, é o que está acontecendo aí, o número de elétrons perdidos e recebidos sempre tem que ser igual. Sempre tem que ser igual. Então, veja, eu vou calcular delta. Delta significa a quantidade de elétrons transferidos, tá? Delta para o N2O4 e depois vou calcular para o N2H4, né? Veja, aqui, lembra que cada átomo de nitrogênio ganhou 4 elétrons? Então, olha aqui, ó, são 4 elétrons recebidos. Como são aqui 2 átomos de nitrogênio,
4 vezes 4 vai dar... Opa, 4 vezes 4 não, gente. 4 vezes 2. São 2 átomos de nitrogênio, né? Então, aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8 elétrons ganhados. Vou colocar assim, ganhados. Então, lembra, aqui, ó, um laser para você ver melhor. Cada átomo de nitrogênio ganha 4 elétrons. Mas como são 2, né? N2O4. Como são 2, um total de 8 elétrons ganhados, 8 elétrons recebidos. Agora eu vou calcular quantos elétrons foram perdidos. Ó, esse delta para N2H4. Né? Aqui, ó. Cada átomo de nitrogênio perdeu 2 elétrons. Então são 2. Vezes. São 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 2 deu 4 elétrons perdidos. Lembra que o número de elétrons perdidos e recebidos tem que ser igual? Não está igual. Como é que eu faço para ficar igual? Multiplica cruzado, ora. Esse 4 aqui, ó, vira coeficiente estequiométrico do N2O4. Então, ó, N2O4 vai ter coeficiente estequiométrico 4. E esse 8 aqui vira coeficiente estequiométrico do N2H4. Então, aqui, ó, vai ser 8. Por que que eu faço isso? Quando você faz 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32. 8 vezes 4, 32. O número de elétrons perdidos e recebidos bateu, ficou igual, certo? Então, agora lá em cima, a gente continua o balanceamento. Ó. Aqui são 8 vezes 2, 16 átomos de nitrogênio. 4 vezes 2, 8 átomos de nitrogênio, certo? 16 mais 8 dá quanto? Dá 22, né? Se deu 22, para virar 22 aqui, ó, 11 mols de N2. 11 vezes 2 dá 22. Hidrogênios, ó, 8 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 8, 32. Para virar 32 aqui, são 16 moléculas de água, né? Oxigênios, não são 16 aqui? 4 vezes 4, 16 átomos de oxigênio. Viu que o balanceamento fechou? E não dá nem para dividir por 2, porque aqui viraria 11 sobre 2, né? Então, a equação balanceada agora nos mostra aqui. Foi até bom que a gente revisou balanceamento redox, né? Aqui, ó, a equação balanceada agora é assim, ó. 8 mols de N2H4 que reage com 4 mols de N2O4 produzindo 11 mols de N2 gasoso mais 16 mols de água. Então agora eu tenho a equação balanceada. Portanto, veja, são 8 mols de hidrazina reagindo com 4 mols de tetróxido de nitrogênio, formando 11 mols de nitrogênio mais 16 mols de água. Vamos ver o que ele fala lá no enunciado, ó. Considerando a equação química não balanceada, assinale a alternativa incorreta. O número de mols de água formado por mol de N2H4 consumido é 2. Veja, respondendo a letra A dessa questão. Ele fala número de mols de água por mol de N2H4. De acordo com a equação balanceada, veja aqui, ó, o laser, aqui, ó. 8 mols de N2H4, ó, 8 mols de N2H4, quando reagem, produzem 16 mols de água, ok? Bom, ele fala o número de mols de água formado por mol de N2H4. Quer dizer que para cada mol de N2H4, aqui H4, aqui vai ser X, né? Esse X vai dar quanto? Ó, X vai dar 1 mol vezes 16 mols dividido por 8 mols. Aqui vai cancelar mols com mols, né? Ó, mols com mols, 16 por 8 deu 2, exatamente 2. Então aqui deu 2 mols de água. A letra A está verdadeira, ele quer errada, né? Ele quer incorreta, então não é a resposta. Letra B. O número de mols de nitrogênio que deverão ser... Ó, vou pegar um marca-texto aqui. Ó, o número de mols de nitrogênio que deverão ser produzidos para cada mol de N2O4 é 3. Vamos ver. Então, ó, vou colocar a letra B aqui, ó. Vou colocar de azul. A letra B. Ó, número de mols de nitrogênio produzindo com N2H4. Então, ele está relacionando N2O4 com N2. A proporção estequiométrica me conta aqui 4 mols de N2O4 reagem produzindo 11 mols de N2, dados da equação balanceada. Aí ele pergunta,
o número de mols de N2, então aqui vai ser o X', né? Que serão produzidos para cada mol de N2O4. Então, para cada mol de N2O4, são quantos de N2 produzidos? Chamei aqui de X'. Esse X' vai dar quanto? Vamos ver aqui. Vai dar 1 mol vezes 11 mols dividido por 4 mols. Aqui vai cancelar mols com mols, né? Ó, mols com mols. Deu 11 dividido por 4. 11 dividido por 2 daria 5,5. Então vai dar 2,75, né? Então aqui deu 2,75 mols. Ele falou que é quanto? Ele falou que é 3. Então tá errado. Ele quer a alternativa incorreta. Acabamos de encontrar a alternativa incorreta. Está aqui na resposta da letra B. Beleza? Bom, eu imagino que essa questão, né, ele tenha colocado ela mais para revisar balanceamento redox. Só pode, porque não é um caso particular do cálculo estequiométrico. Balanceamento redox é um tópico da eletroquímica, não é um caso particular do cálculo estequiométrico. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos para a questão agora número 8, né? Aqui, ó. A questão número 8, cadê ela? Achou. Da PUC-Rio. Olha só o que ela fala, ó. Aqui. O sulfato de cálcio, CaSO4, é matéria-prima do GIS e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de cloreto de cálcio e sulfato de sódio, conforme a reação a seguir. Então, ele já deu a reação aqui. Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida. Então, olha aqui, ó. Calcule a massa de sulfato de cálcio obtida. Isso é a pergunta da questão. Pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, considerando que o rendimento da reação é igual a 75%. Aqui a gente está em outro caso do cálculo, outro caso particular do cálculo estequiométrico. É um cálculo que envolve um rendimento inferior a 100%. Nesse caso, o rendimento do processo é 75%. Quando você pegar uma questão que envolve um rendimento inferior a 100% ou reagente impuro, é muito simples mesmo. Faça o cálculo todinho do jeito que você aprendeu, seguindo todo o procedimento que eu passei para você. Quando você obtiver o resultado final, você corrige o resultado. Como é que eu corrijo o resultado? Aquele resultado que você obteve seria obtido se o rendimento ou o grau de pureza da reação fosse 100%, certo? Então, aquele resultado está para 100%. O valor do rendimento ou do grau de pureza, nesse caso, é 75%, não é? Para 75%, o resultado real é quanto? Chama de X, calcula, acabou a questão. Então, corrija o resultado. É a forma mais fácil de você fazer. Deixa eu copiar essa reação aqui, ó. Cloreto de cálcio, CaCl2, mais sulfato de sódio, Na2SO4, que reage produzindo sulfato de cálcio, CaSO4, mais 2 mols de NaCl, beleza? A equação balanceada me conta a proporção em mols. Ela está balanceada? Tá, né? 2 cloreto, 2 cloreto, 2, tá certo. Então aqui, ó, para cada mol de cloreto de cálcio, 1 mol de sulfato de sódio é consumido, produzindo 1 mol de sulfato de cálcio mais 2 mols do cloreto de sódio, né? Então já tenho a equação balanceada, a proporção em mols. Chegou a hora de fazer o quê? Transformação de unidades de acordo com o enunciado da questão. Calcule a massa de sulfato de cálcio. Então, quando ele falou do sulfato de cálcio, ele quer que você calcule a sua massa. Então, aqui, ó, vamos transformar de mol para massa, senão você não resolve. Como é que você transforma de mol para massa? Calcula a massa molar. Sulfato de cálcio, CaSO4. Se eu não me engano, a gente já fez numa questão anterior, né? Ó, o sulfato é 96 mais 40 do cálcio, 136 gramas por mol, né? Massa de sulfato de cálcio que reage, cadê? Calcula a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio. Então, quando ele fala do cloreto de cálcio, ele fala em mols mesmo. Então, não precisa mudar nada, deixa a proporção aqui em mols. Portanto, ó, transformando, deixa aqui em mols. Então, 1 mol de cloreto de cálcio, quando reage, produz 1 mol de sulfato de cálcio. Mais 1 mol de sulfato de cálcio equivale a 136 gramas. Então, produz aqui, ó, 136
gramas do sulfato de cálcio. Beleza. Como ele quer 2 mols de cloreto de cálcio reagindo, então aqui, ó, para 2 mols de cloreto de cálcio reagindo, vou chamar aqui de X a quantidade, a massa de sulfato de cálcio obtida. Esse valor X aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 2 mols vezes 136 gramas dividido por 1 mol, né? Cancelo aqui, ó, mol com mol. Mol com mol, veja que a resposta vai sair em gramas, né? Saindo a resposta em gramas, esse valor X aqui vai dar quanto? 2 vezes 136, ora, 136 vezes 2, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, então dá, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, 2 vezes 1, 2, 272, então aqui vai dar 272 gramas de CaSO4. Agora, presta atenção no detalhe importantíssimo. Agora que vem o detalhe da questão. Esse valor de 272 gramas aqui, ele seria, de novo, ele seria produzido se o rendimento da reação fosse 100%. Eu chamo esse valor de massa teórica, né? Então, ele teoricamente seria produzido se o rendimento da reação fosse 100%, se ela tivesse um rendimento de 100% de conversão. Nesse caso, é 100%? Não, a gente já viu que é 75%. Então, corrige esse valor. Como é que eu faço essa correção? É simples, ó. 272 gramas seria produzido se o rendimento da reação fosse 100%. Mas como o rendimento da reação é 75%, significa que a massa real produzida de sulfato de cálcio vai ser quanto? Ora, essa massa real vai dar quanto aqui? Ó? Vai dar 75% vezes 272 gramas dividido por 100%. Nesse caso aqui, ó, já simplifica o valor de porcentagem, né, o símbolo de porcentagem. E aí, quando você é preto, né, quando você fizer essa conta, essa massa real vai dar quanto aqui? Vai dar 204. Então, vai dar 204 gramas de sulfato de cálcio. 204 gramas de sulfato de cálcio está na alternativa aqui, ó, da letra D, bonitinha aqui para você, beleza? Então, meninos, assim, ó, tô vendo aqui na apostila que essa é a última questão dos exercícios de aprendizagem, né? Assim a gente encerra essa nossa aula e o assunto de cálculo estequiométrico. Eu vou ser sincero para você, eu acho poucas questões, tá? Então, você precisa resolver mais questões, por isso existem muitos exercícios propostos. Algumas dessas questões propostas eu tenho resolvidos no meu canal. Por exemplo, alguém, eu não lembro quem foi, acho que foi o Tiago, não lembro, alguém me pediu para tirar dúvida, e a questão número 6 da Unesp eu coloquei no meu canal do YouTube, lá no Tira Dúvida, né? Tem mais questões aqui também, ó. Se eu não me engano, a 9 da UFO está lá no meu canal também. Se eu não me engano, tem uma do Enem que está lá no meu canal, que acho que é a 2 do Enem. Tem várias questões resolvidas lá, então já dá uma ajuda para você. Você tem acesso, é fácil, vai lá e assiste a aula, assiste a resolução da questão, beleza? Tchau, tchau para vocês. Espero você para a próxima aula, onde a gente começa com a apostila 3. Falou, meninos? Tchau, tchau para você e até mais.